Seja bem-vindo à aula 7 gratuita do curso Manutenção em Celulares. Acabei de chegar aqui na GCL Tecnologia e vou gravar uma aula muito top para você que é iniciante, com várias dicas, mostrando todas as partes e periféricos de um aparelho celular, os cuidados que você deve tomar ao encaixar cada um deles e também o serviço que eu cobro por cada tipo de periférico ali a ser trocado. E aí, sem mais delongas, vamos lá para a bancada. Você já se sentiu preso em um trabalho que não te valoriza? Ou cansado de depender de um salário que mal cobre suas contas do mês? E se eu te dissesse que você pode mudar isso aprendendo uma habilidade altamente lucrativa e cada vez mais procurada no mercado? O conserto e a manutenção de celulares é um dos ramos que mais cresce no Brasil. Todo mundo tem um celular, e quando quebra, precisa de alguém de confiança para consertar. E sabe o melhor? Você não precisa de experiência prévia para começar. Com esse curso, você aprende do zero: troca de telas, baterias, componentes internos, diagnóstico, ferramentas, atendimento. São mais de 300 videoaulas em HD. Curso do básico ao avançado e atualizado. Mais de 100 concertos gravados ao vivo. Apostila e certificado de conclusão. Suporte durante e pós-curso. Lista de fornecedores e indicações e muito mais. Imagine poder abrir sua própria assistência técnica, trabalhar de casa, ou até montar seu próprio negócio e faturar alto, todos os meses. Chega de depender dos outros. Invista em você. Invista no seu futuro. Acesse agora o site na descrição do vídeo e garanta sua vaga e aproveite o desconto por tempo limitado de R$200. Garanta já sua inscrição por 12 de R$ 30,72 e no Pix por R$ 297. As oportunidades não esperam e o seu sucesso começa com uma decisão. E agora vamos retornar a mais uma aula grátis. Quais são os periféricos, componentes e partes de um aparelho celular? E vou passar algumas dicas muito importantes para vocês e também os valores que eu cobro para fazer o serviço em cada parte do aparelho, ok? Bom, vamos começar de trás para frente, mas como assim? Esse aparelho que eu estou mostrando para vocês, ele é um Redmi 12C, isso mesmo. Ele é um aparelho de baixo custo, então toda a linha Redmi que termina com C, eu brinco que vai vir para o conserto, é de baixo custo. Então a gente tem o Redmi 13C, 14C, e aí chegou o 12C aqui na assistência para a gente fazer o serviço. Estou gravando a aula para vocês. Vamos lá. A tampa traseira desse aparelho, se vocês observarem, ela não é colada. Então tem aparelho que para você abrir você precisa aquecer para remover. Então esse aparelho ele é muito fácil de se realizar manutenção, porque você vai usar uma espátula para remover a tampa traseira e o resto é parafusado, ok? Então, nós temos a tampa traseira. Os fornecedores, eles vendem tampa traseira. É possível trocar a tampa traseira. E qual que é o valor que eu cobro para realizar a troca de uma tampa traseira? Se o aparelho é novo, é mais caro e o cliente só vai realizar esse tipo de serviço, é R$80. Se é um aparelho antigo, ou o cliente já vai fazer um outro serviço e quer fazer a troca da tampa traseira, eu cobro de R$40 a R$60. É um preço justo e o cliente vai aprovar e vai ficar feliz. E na hora de realizar a troca da tampa traseira, veja quais cores o seu fornecedor tem. E outra coisa é a parte das antenas, Então ela tem que vir com os contatos certinho aqui da parte das antenas, para não ter nenhum problema de sinal, ok? Então, aqui está apresentada a tampa traseira do Redmi 12C, que é apenas com trava. Aqui é onde vai a entrada do slot do chip. Esse aparelho o cliente trouxe aqui não tem a gavetinha do slot do chip, tá? Ele retirou e esqueceu de trazer, O cliente está usando o chip em outro aparelho e acabou esquecendo de colocar no mesmo. Então vamos deixar ela aqui de lado. E aí quando você tirar a tampa traseira do aparelho, você vai ter acesso a esta outra tampa. Essa tampa é da placa principal do celular. E essa tampa ela tem o quê? A lente das câmeras. Vou colocar aqui para vocês verem.
ela tem a lente das câmeras e sobre ela nós temos também o flex da Digital. Olha aí, lembra bastante os Motorolas. Dá para trocar esse botão. O valor que eu cobro na troca do mesmo é o mesmo valor da tampa traseira. E aí essa tampa, a gente vai observar que ela tem aí diversos parafusos. A lente dá para trocar só ela, porque ela é colada, você aquece com a sua estação. E aqui do outro lado tem algumas tampas traseiras de Motorola, alguns outros aparelhos que tem alguns contatos que quando você coloca na placa, ela fecha contato com outros periféricos, muitas vezes com alto-falante auricular e alguns outros pontos de contato da placa. Então no caso desse aparelho, olha só, essa tampa traseira, ela não tem nada. Então a função dela é proteger as câmeras. Ela tem aqui a parte do flash também, a parte plástica, e só. E segurar a placa no aro do aparelho, ok? Então vou deixar aqui a tampa traseira de lado, a digital eu apresentei para vocês. E todas essas peças o fornecedor tem aí disponível pra gente, ok? E aí nós vamos ter esta tampa aqui, ó, inferior, que é a tampa da subplaca. Essa tampa da subplaca, ao remover ela e virar, a gente vai ver aqui o alto-falante campainha. O som dele sai aqui. O alto-falante campainha, ele dá bastante defeito, principalmente pessoas que trocam a tela e usam o alto-falante campainha que veio na tela, ou na hora de trocar a tela e colocar o alto-falante original, ao testar o áudio, né, multimídia do aparelho, ele fica chiando, ele fica rateando, ele fica dando algumas interferências. Então normalmente o que eu faço? Então quando eu vou trocar a tela de um aparelho, eu sempre uso o alto-falante original, gosto de usar os periféricos originais para tirar da tela original para colocar na tela que o fornecedor mandou. E aí ao montar o aparelho e o alto-falante ele ficar com algum tipo de chiado, vibrando, nós utilizamos uma espuma, ó. Então tem pessoas que utilizam fita isolante, pedaço de isopor, algum tipo de tecido, papel EVA. Então eu tenho todos esses itens disponíveis aqui na assistência, porque isso aqui para quem é iniciante, né, vai fazer sua primeira troca de tela e o cliente volta depois reclamando que tá chiando, aí você fala, pô, mas eu só troquei a tela, não mexi no alto-falante campainha. Então fique atento. É mais alto-falante que ele vai preso no aro. Então tem alguns aros do fornecedor que vem, tem algum furo, alguma coisa, o som ele vaza para dentro, ou ele fica vibrando, e aí nós colocamos esse apoio aqui, né, ele é bem fininho, e aí na maioria dos casos se resolve, tá? Então essa tampa traseira aqui que protege e prende ali a placa de subcarga, protege os flats, tem aqui o alto-falante campainha, que é o alto-falante multimídia para você utilizar no Viva Voz, no YouTube, ouvir áudios no WhatsApp, tá? É esse aqui que sai o som. E claro, observe como é que tá aqui, ó, se não tem sujeira, se não tá entupido. Já teve casos de cliente chegar aqui e falar, ó, o meu celular, o som tá muito baixo. E quando eu fui ver, a pessoa colocou um monte de cartões entre a capinha e o aparelho. E esses cartões estavam tampando o alto-falante junto com a capinha. Então na hora que eu tirei a capinha, o som voltou ao normal. Então presta bastante atenção. E aqui nós temos também o Vibracal, ó. Tá vendo essa peça aqui? Essa aqui é o Vibracal. É ele que é responsável por fazer o aparelho vibrar. Então ele fica aqui nessa parte também. E aí nós temos o que embaixo dessa tampa, né? Além do alto-falante campainha e do nosso Vibracal, nós temos a placa de subcarga. A placa de subcarga, e olha só que engraçado esse aparelho, né? Redmi 12C é V8. Como pode isso, né? Eu não gosto de aparelho que é V8. Eu gosto por quê? Porque dá dinheiro aqui para assistência técnica. Mas é um tipo de entrada que o cabo,
só encaixa de um lado e as pessoas quebram, né, com facilidade. Então chega muito aqui para a gente trocar o V8. Nós cobramos aí de 90 a 150 reais, dependendo do tipo do aparelho. E aí é possível trocar a placa de subcarga, porque nessa placa nós temos o conector V8, nós temos aqui o microfone, nós temos componentes eletrônicos, CI, capacitor, resistor, indutor, uma entrada coaxial para antena, a entrada FPC, e nós temos mais componentes do outro lado, e aqui vários pontos de contato. Esses pontos de contato, o que vai aqui? Vai o vibracal e o alto-falante campainha, tá? Então são essas três peças que, quando você tira aqui essa tampa traseira, você tem acesso, e elas ficam aonde? Fica aqui nessa parte de baixo do aparelho, ó. Então o vibracal, ele fica aqui desse lado, ó. Então os pontos de contato dele, ó, fica para cima. Aqui tem uma proteção, deixa eu tirar. Tirei a proteção, ó. Então ele fica aqui. A placa de subcarga, ela vai aqui. E observe que aqui tem um furo, que é por onde entra a nossa voz. Aqui tem o microfone, ela vai travada aqui. E aqui nós temos um UFPC, o flex da tela, que vai conectado aqui. E aqui é onde vai o alto-falante campainha, ele já está aqui na peça. E aí essa placa ela vai aqui, ó. Só que antes da gente fechar e montar, olha só, a antena. Para quem é iniciante, presta bastante atenção na antena. Então tem muitos iniciantes que esquecem de colocar a antena, e outros, na hora de fechar o aparelho, acaba esmagando a antena. Então a antena ela tem um caminho que ela passa por aqui, ó. E ela vira, ó. Então você tem que pegar a antena e colocar ela corretamente por esse caminho que ela fica, ó. Encaixa aqui na entrada coaxial. Se quebrar, dá para você tirar de uma outra placa, porque é universal. Ó, você passa a antena certinho. E aí ela vai ficar saindo do lugar. Você tem que fazer o que? Você tem que empurrar ela aqui para baixo, ó. Empurra ela para baixo com a unha. Se você não tem unha, você pega uma espátula e com cuidado você empurra ela, ó, vê todas as partes das curvas, para quando você fechar esse aparelho, a parte da antena não ser esmagada, tá? Então, muito cuidado. E aí, ó, o meu vibracal tá no lugar, o flex FPC tá conectado, a antena tá conectada. O alto-falante campainha já é com a tampa traseira. Eu venho aqui, ó, coloco ela aqui, ó, tem a trava, você observa, né, o lado da trava. Aí, claro, a gente coloca aqui o nosso papel, isso aqui. Coloca aqui, ó, encaixa a trava do lado direito, pressiona e coloca aí os parafusos e pronto, né? Você já fez o serviço aqui embaixo. Essa placa de subcarga, os fornecedores vendem aí por 30 reais, 35. Então ela é muito barata. Então muitas vezes compensa você trocar ela inteira. E aqui nós passamos aí o preço de 160 a 210 reais para fazer a troca da placa de subcarga, ok? Bom, pessoal, aí nós temos aqui a parte de cima do aparelho. O que tem na parte de cima do aparelho? Nós temos o alto-falante auricular, que ele vai aqui. Aqui nós temos o vidro da câmera frontal. Aqui essa outra parte é onde é a entrada do fone de ouvido, P2. E aqui nós temos a parte do sensor de proximidade. Então, esse aparelho não tem borrachinha, então muito cuidado quando você for trocar uma tela. Tira a borrachinha da tela original e coloca na tela que veio a borrachinha do sensor de proximidade, porque senão quando a pessoa receber uma ligação ou for ouvir um áudio no WhatsApp, a tela vai apagar, certo? E aí nós temos a placa do aparelho. E na placa do aparelho, nós temos as câmeras traseiras, que são duas, ó. Observe que
os flex dela e as entradas são individuais. Ela se mexe para cima e para baixo. Então essa câmera, aqui nós conseguimos girar ela para a esquerda e para a direita, porque é onde ela faz o foco. Tem muitos clientes que chegam aqui com problema na câmera. A gente faz a limpeza, vê se ela está se mexendo. E tem alguns casos que a gente precisa ajustar o foco dela, que é pegar a pinça aqui, virar ela para a esquerda ou virar para a direita, e aí a câmera ela volta a focar normal. Tem casos que a gente coloca até um ímã próximo para a câmera ela voltar aqui, ó, a focar. E aí o último caso é a troca da câmera. A mão de obra para troca da câmera fica a partir de R$80 também. A mão de obra mínima que eu trabalho aqui na assistência, aparelhos muito antigos, serviço simples, R$60. Menos de R$60 não compensa a gente fazer nada, porque tem uma responsabilidade. Ó, imagina, para você trocar uma câmera, você tem que tirar a tampa traseira, você vai ter que tirar a tampa que prende a placa, né? Você vai ter que tomar cuidado com a digital, você vai desconectar aqui os flex da bateria, da digital e da tela. Então, se você danificar algum desses itens e cobrar muito barato, seu prejuízo é grande. Ó, temos aqui a outra câmera. Mesma coisa. Então, um aparelho desse, uma troca de câmera, eu jogaria de mão de obra aí uns R$120. E aqui do outro lado nós temos a câmera frontal, ó, que ela vai por flex também. Então é fácil realizar a troca das câmeras, porque é tudo encaixado. Aqui, ó, a parte dos chips, né? Tá sem a gaveta, né? A proteção. E observa que essa placa, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 blindagens. E o que tem embaixo dessas blindagens? Nós temos processador, memória RAM, nós temos o CI, Power Manage, que controla e gerencia toda a carga do aparelho, CIs de Wi-Fi e Bluetooth. Nós temos a parte de baseband, de radiofrequência, e nós temos aí os componentes analógicos, que é resistor, capacitores, indutores, diodos, né? Temos componentes digitais também, temos aí vários CIs, então onde já entra uma parte avançada, que é reparo em placa. Existem várias técnicas para a gente remover essa blindagem e várias técnicas para identificar curto, identificar a fuga de corrente. Então observe que a placa do aparelho ela é bem pequena. Então estou mostrando um aparelho aqui mais recente para vocês, porque os aparelhos antigos era uma placa só, a placa de subcarga, né? E a placa principal. A placa vinha aqui, descia e a bateria era mais fina. Como a bateria ela cresceu, né? Ela ficou mais larga. Aí eles dividiram a placa principal da subplaca. E aí entre essas peças nós temos aí a bateria. Então essa bateria ela é colada. Para remover ela, a gente tem que jogar calor e jogar álcool isopropílico. Então uma bateria eu cobro aí a partir de R$80 de mão de obra para fazer a troca. Então a gente tem que ver o preço da peça, porque quanto mais caro a peça, maior a responsabilidade. Então a gente tem que cobrar uma mão de obra mais alta. E claro que a gente pesquisa o preço do aparelho, tá? Então você que está trabalhando com mão de obras muito barata, tenta valorizar mais o seu serviço. Porque quem trabalha cobrando muito barato, não tem lucro no final do mês, as contas não fecham, tá? E aí, pessoal, aqui já está montado, a bateria vai aqui. Esse aparelho ele não tem o sensor de proximidade, tá? Ele não tem a borrachinha. A placa é isso aqui, como vocês observaram, ó, bem pequena. Tem as duas câmeras traseira, câmera frontal, a entrada para o fone de ouvido P2. O resto é tudo blindado. Nós colocamos ela aqui, ó. Observe aqui que ela tem os pontos de contato de troca de calor. Então tem telas que não vêm com isso, eu costumo retirar da original e colocar. Ah, pessoal, e deixa eu falar para vocês das telas, né? Então nós temos tela sem aro, tela com aro, original China, nacional. Em céu eu não trabalho e nem recomendo pro meu pior inimigo. E aí, essa tela aqui desse aparelho já foi trocada e é uma tela com aro. Então tem tela com aro que ela já vem com os botões. Então você não precisa tirar da tela antiga os botões aqui, que é o botão que liga
volume menos e volume mais, né? É um flex aqui, ó, que ele tem 4 pontos de contato que vai na placa. E tem telas que já vem com alto-falante auricular, e esse alto-falante aqui de cima é o que você ouve nas ligações que a pessoa faz. Quando você encosta o aparelho na orelha, é aqui que sai o áudio que você ouve. E tem telas que já vem com o Vibracal e o alto-falante de campainha. Eu costumo trabalhar com telas nacional, tela Vivid, telas de OLED, né, com aro. São telas mais caras, mas a gente passa o convencimento para o cliente, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Nós temos a tela sem aro, né? Porque isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é o aro do aparelho, essa parte de volta. E a tela sem aro, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Pega aí para mim, uma tela sem aro e um aro. Bom, pessoal, eu tô aqui com o aro sem a tela. E tô com a tela sem aro, ó. Então o aro, ele é isso aqui, ó. Então sempre quando você pegar um aparelho para trocar a tela, coloca sobre uma superfície a tela e vê se isso aqui não está empenado. Ó, é uma peça dura, rígida, só que empena, ela é flexível. Então muitas vezes essa peça, essa aqui, ó, ela está empenada. Então a gente fez a troca aí da tela com o aro, tá? Ela tá um pouco empenada, ó. Então o aro é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi retirado tudo dele, ó. Não tem mais nada. E a tela ela vai colada aqui em volta, ó. E aqui tá a tela sem aro. Então ela vem com as suas camadas, com a sua blindagem, os flex. A tela ela tem componente eletrônico. E aí quando você vai trocar a tela sem aro, você precisa aquecer essa tela em volta com a espátula, quebrar toda essa cola e aí a tela ela vai sair do aro. Isso se você vai trocar a tela sem aro. E quando você for colocar, você vai ter que passar cola em volta desse aro, cola preta. Quando você colocar a tela, você vai ter que pôr os elásticos. Essa cola vai subir, você vai ter que fazer a limpeza depois. E aí depois você vai ter que montar todo o aparelho. Então, para o acabamento ficar melhor e não correr o risco dessa tela descolar no calor, e o cliente vir reclamando, a tela descolou, aqui a maioria dos orçamentos eu tento convencer o cliente para fazer a troca da tela com o aro. A qualidade é melhor. Então está apresentado para vocês a tela sem aro, o aro e no caso aqui a tela já com o aro, ó. Tá vendo? E aí, pessoal, para montar a placa é muito fácil. Pessoal, para montar a placa, primeira coisa, ó, a antena, observa se ela não vai ficar por baixo. Observa a parte de travas. Vamos posicionar a placa aqui. Arruma a câmera frontal. Vê se não ficou nada torto, nada emperrado por baixo. A antena aqui tá certinho. A gente vem aqui e encaixa na entrada coaxial. Você pode usar uma espátula se o acesso for difícil, ou tentar fazer com a própria unha. Aí muitas vezes ela fica mais alta, então eu faço o que? Eu tiro ela um pouquinho para fora. Vamos encaixar. E aí volta a colocar ela aqui na entrada dela. Ah, vou conectar a bateria? Não, a bateria é sempre por último. Conecta aqui a tela. Aí eu tenho aqui a digital. Conecta digital. Aí eu vou ter que colocar a bateria. Então, a bateria é sempre por último. Aí antes de eu colocar aqui a tampa da placa, a gente faz uma limpeza nas câmeras e aqui, se estiver sujo. Olha entre a luz, se tiver com sujeira, passa um cotonete. Vê se não ficou nenhum fiapo, nenhuma sujeira. Coloca aqui a tampa traseira. A digital vai aqui. Vê se ficou tudo certinho. Ó. Coloca todos os parafusos e aí por último nós colocamos a tampa traseira. Ó. A gente trava toda ela, tá? Não vou colocar os parafusos aqui porque a gente já viu no curso gratuito sobre isso. E olha aí, ó.
Então nessa aula vocês aprenderam todas as partes do aparelho celular, os cuidados que você deve tomar, orçamento para troca de tela, mão de obra, o mínimo aqui é 160 para Android, iPhone no mínimo 200, iPhone XR, iPhone 11, então é a partir desse valor. É um dos serviços que mais chegam aqui todos os dias, troca de tela, em primeiro lugar. Segundo, né, problemas aqui com a parte de carga. Terceiro, bateria. E tem aqueles outros casos, né, que aparece, que é oxidação, contato com água, queda, né? Todos os dias tem cliente aqui entrando na loja, graças a Deus, aí para fazer o serviço. Só ficou faltando aqui a gaveta do slot chip. Então espero que vocês tenham gostado da aula 7. Na descrição do vídeo tem o link de todas as aulas, então assiste a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. São aulas incríveis, é um curso gratuito que foca o público iniciante e vale muito a pena você assistir. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, em grupos aí de WhatsApp que você participa, para dar aquela fortalecida aqui pra gente. Então, muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula. Olha a surpresa! Eu estou aqui com o professor Luiz, estamos gravando as aulas novas para o curso Manutenção do Celular, a versão 5.0. Material de primeira qualidade, estrutura de última geração, estamos aí com novos aparelhos, com novas aulas teóricas, estamos trazendo, eu junto com o Luiz, algo que vocês não vão encontrar no YouTube. E nem em outros cursos. Exatamente. Nós temos aí anos de experiência. O professor Luiz está há muito tempo, estudou, se qualificou. É a hora de eu pegar todo o conhecimento aqui, ó, dele e fazer ele tirar e passar para vocês, que são alunos do nosso curso da versão 5.0. Luiz, fala um pouquinho aí das aulas que nós estamos gravando. O que você acha? O que o pessoal vai achar de tudo isso? Bom, primeiramente, né, a evolução da tecnologia móvel, da telefonia móvel de 2016 para cá, já é outro mundo, né? E nós, eu, juntamente com o professor André, no nosso curso sempre procuramos atualizar ano a ano para que vocês, alunos, para que os nossos alunos não fiquem para trás. Então é isso que nós estamos fazendo mais uma vez. Dessa vez com aparelhos recém-lançados, né? Então nós temos aulas aí até os iPhones 13 Pro Max. Então, com certeza, o aluno que adquiriu o nosso curso, ele vai ter um conhecimento aí que não deixa a desejar em qualquer outro curso, entendeu? Então, é o curso mais vendido do Brasil, é o curso que tem mais aulas, é o curso que tem maior aceitação, né? É o curso que tem mais qualificação. Então, com certeza, os nossos alunos aí não irão se arrepender de ter um curso aí com tantas aulas, com tanto conteúdo e conteúdos atuais. De hoje, né, de momentos hoje, dos aparelhos que entram hoje na sua assistência. Então, com certeza, o pessoal não vai se arrepender. E não para por aí. Por quê? Eu gravei diversas aulas ensinando como abrir uma assistência técnica, mostrando toda a mercadoria, passo a passo, detalhe por detalhe. A parte de películas, capinha, cada modelo que você precisa, o valor que nós pagamos, por quanto nós vendemos. Então, você que tem dúvida sobre como abrir o seu negócio, como montar a sua fachada, como montar a parte interna da loja, questão de iluminação, cores, o que eu vou precisar ter ali no meu estoque inicial. E quanto que eu vou cobrar por um serviço? E para você que não é aluno, não perca mais tempo. Faça a aquisição do mesmo, por quê? Um curso que tem todo esse conteúdo. Você viu que são vários módulos para quem já entrou no site. Nós temos aí vários cursos dentro da plataforma de ensino. Não tem como manter o preço que nós estamos praticando hoje. Exatamente. Infelizmente. Então, em breve, o valor ele vai subir. Então, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, entra no nosso site e garanta já o seu curso, né? Todos os módulos, você vai ter o acesso vitalício e você vai pagar o menor valor e vai ter acesso às futuras atualizações e às futuras aulas que nós iremos gravar. Bom, eu vou fazer alguma coisa, Luiz, para passar para o pessoal? Isso, só dizer que quem comprar não vai se arrepender. Mais uma vez, é um curso totalmente diferente de tudo que você viu hoje no mercado. Nós somos pioneiros, né André? Desde 2016 aí nós fomos o primeiro curso a ser lançado e de lá para cá só viemos evoluindo. Assim como muitos alunos nossos que hoje são empreendedores super qualificados na sua cidade, na sua assistência. Então eu tenho certeza que quem adquiriu o nosso curso hoje com valor promocional, né? Com valor promocional. Com valor promocional. Hoje
né? Clicando no link aqui abaixo, vocês vão garantir o melhor curso de telefone celular do país. Bom, eu adoro isso que eu estou fazendo, eu faço com todo carinho e dedicação, eu e o professor Luiz e toda a equipe que trabalha conosco. E agora chegou a hora da gente ir para a bancada. Vamos lá gravar as aulas, né, Luiz? Vamos sim. Bora! Aulas novas, hein? São 25 cursos por um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Acesse o nosso site no link abaixo. Você vai saber quais são esses 25 cursos, todos na área de manutenção do celular, do nível básico, intermediário até o mais avançado. Não existe nenhum curso no Brasil que vá lhe oferecer tudo isto.